Professor Dedek, o postulante à posição de reitor, via de regra, representa um ou mais grupos acadêmicos, políticos, nucleados em torno de um modelo de universidade. Qual projeto para a Unicamp a sua candidatura representa? Quais os principais rumos que a Unicamp deve seguir nos próximos anos? Explicite 3 a 5 pontos principais desse projeto. Bem, eu acho a sua questão bastante pertinente. Eu acho que, fundamentalmente, o cargo de reitor, dada a investidura que ele tem, evidentemente que ele tem uma enorme conotação política. Política no sentido grande da palavra, não no política no sentido de conchavos. Quando a gente vai para a base dos conchavos, aí sim entram grupos, facções e uma série de outras entidades pouco conhecidas do público universitário, e eu tenho a certeza que o candidato a reitor deve representar toda a universidade. Todas as forças vivas dessa universidade, que muito embora estejam caladas, silenciadas nos últimos anos, eu tenho a certeza de que, num momento como esse, que trata-se da eleição para reitor, as forças vivas da universidade aparecerão. E, com certeza, tratando-se de uma candidatura de um vice-reitor que representou a grande maioria dos docentes, dos funcionários e estudantes nos fóruns mais representativos da universidade, tentando defender todas as bandeiras democráticas e a defesa da maior possibilidade de diálogo entre todos, eu acredito que a grande maioria dos funcionários e estudantes da universidade está querendo participar de um modo novo. Eu tenho no nosso blog, eu e a professora Cida nos empenhamos para essa candidatura, porque eu acho que a gente está com um tempo novo pela frente. Eu acho que o tempo que predominou na história da Unicamp nas últimas décadas é um tempo marcado por demais para arranjos políticos que muitas vezes dá-se a impressão de uma harmonia e quando, na verdade, o que a gente tem é uma desarmonia enorme, uma disfunção das atividades, inclusive, que incidem na parte administrativa, e eu sou testemunha disso porque eu vivi na pele na condição de vice-reitor da universidade. Então, eu acredito que a comunidade Unicamp, a polis universitária, está sedenta de ouvir novas propostas, novas ideias, novas questões, e eu tenho a impressão que a Unicamp tem que caminhar nessa direção, seja do ponto de vista da inclusão social, vista do ponto de vista dos estudantes, seja no padrão da internacionalização que nós queremos fazer, seja no que concerne a política de contratação dos nossos docentes, seja com relação às demandas que são oriundas do movimento estudantil, demandas que eu gostaria que fossem demandas muito mais políticas do que propriamente reivindicatórias de vantagens ou desvantagens. E mais importante de tudo isso, a nova mentalidade que a Unicamp tem que adquirir quanto à questão dessa praga que se chama o produtivismo universitário. Eu acho que são pontos que, com certeza, serão balizados no futuro e eu tenho a certeza que a nossa proposta terá condições de levar à frente. A principal razão da elaboração da pergunta é explicitar a todos os candidatos a reitor que os 3 segmentos aqui representados, alunos, servidores, técnicos e administrativos e professores, não aprovam candidaturas cujo objetivo é assegurar o poder. Note-se que o orçamento da Unicamp é comparável ao do município de Campinas. A folha de pagamento é uma caixa preta. Os serviços terceirizados abrem um flanco para a corrupção. Em resumo, além de parecer e ser correta, a cúpula da universidade necessariamente deve ter projetos acadêmicos, ensino, pesquisa e extensão, elaborados a partir de propostas da comunidade. Esperamos que a sua candidatura
tenha um plano de governo assim estruturado. Agradeço de novo o seu comentário e acho que é pertinente a sua preocupação, porque também eu luto contra os continuismos e os retornismos. Eu acho que isso é uma praga para a universidade. E não é praga no sentido negativo, no sentido de que a universidade precisa se renovar. Uma sobredeterminação, uma sobreexposição de um determinado área de conhecimento no controle da universidade, principalmente no caso da reitoria. É um continuismo que pode, eu já me manifestei no blog, é uma dose de remédio que pode matar o doente. E com relação a retornos de ex-reitores, eu também tenho uma crítica muito grande, porque, afinal de contas, eu acho que os nossos gestores, aqueles que passaram, tiveram a sua oportunidade de oferecer para a universidade aquilo que de melhor eles poderiam oferecer. Eu mesmo fiz parte da gestão de um dos candidatos e fiz um projeto, liderei um projeto absolutamente original. Mas eu acho que hoje os tempos mudaram e acho que as novas gerações estão esperando que novas figuras, novas personagens possam vir assumir a direção dessa universidade e abra o leque de opções para toda a comunidade, de estudantes, de funcionários e de professores. Candidato, para retomar a relação docente-estudante de 1994, teríamos que contratar imediatamente 2.222 professores, pois o número de docentes diminuiu e de lá para cá o dos estudantes aumentou. Isso causa uma série de problemas para os estudantes, como, por exemplo, reformas que adaptam os currículos e as modalidades ao problema da falta de professores, como nos casos da FEA, da FEM, do IFISH, do IB e também da FCA, prejudicando a formação do estudante. Como o senhor pretende resolver a situação no curto prazo? Bem, eu acho que a minha experiência, eu vou relatar um pouco das divisões que operam dentro da reitoria da universidade e na atual gestão ainda. Eu, como coordenador geral da universidade, é bom lembrar que, muito embora a nossa chapa seja eu e a professora Cida, a Unicamp padece de um problema que é de natureza política muito importante de ser debatida. Não existe vice-reitor na Unicamp, existe o coordenador-geral da universidade, cargo esse que é homologado pelo Conselho Universitário assim que o reitor toma posse. Tive recentemente, na posse do novo reitor da Unesp, o governador Alckmin deu posse ao reitor e à vice-reitora. São duas posses. Aqui não acontece isso. Então, a divisão que existe entre a reitoria e a coordenação geral da universidade é muito grande. Eu acho que a minha parte eu cumpri. Eu fiz com que, ao longo desses últimos 4 anos, pela primeira vez, o número de contratações de docentes superou de forma significativa o número de aposentadorias. Mais de 110 professores novos chegaram à Unicamp, além daqueles que já tinham sido repostos pelas aposentadorias. Você vai dizer, mas isso não é suficiente. Eu também acho, porque nenhum valor é maior na universidade do que a formação de recursos humanos. A universidade não está para criar tecnologia. A tecnologia é um resultado. Ciência, tudo só é possível se você tiver recursos humanos capazes de fazer ciência, de fazer tecnologia, de fazer cultura e fazer todas as atividades que comportam a universidade. Então, os recursos humanos é o bem maior que nós temos. Por isso que a contratação de docentes é o ponto fundamental da nossa universidade. Existem problemas para isso? Existem. Há problemas de ordem orçamentária, porque os limites do orçamento também impõem para a gente restrições, mas eu acho que dentro da coordenação geral da universidade, eu fiz questão, ao longo desses 4 anos, de batalhar que o número de contratações da nossa universidade fosse maior que o número das pessoas que saem da Unicamp. Mas você levanta um outro problema que seria importante de ser abordado sobre o ângulo da gestão pedagógica e curricular da universidade. Essa universidade se fragmentou, se
departamentalizou ao excesso, ela se especializou a tal ponto que eu, como pró-reitor de graduação, eu presenciei na análise que eu fiz dos currículos do curso de engenharia que existiam 6 disciplinas diferentes dadas para cada curso de engenharia de termodinâmica, como se as leis da termodinâmica mudassem da engenharia civil para a engenharia química, da engenharia química para a engenharia elétrica. Então, há um investimento que tem que se fazer na pró-reitoria de graduação que não foi feito. Esse último ano não foi feito absolutamente nada para rever questões decisivas como essa. Atualmente, a Unicamp, quando da elaboração do orçamento, define um número de vagas para contratações de novos docentes, incluindo reposições das aposentadorias. Definido esse número, é passada a tarefa para a Comissão de Vagas Docentes fazer uma proposta de divisão entre faculdades e institutos. Essa política não leva em consideração, da forma como deveria, as verdadeiras demandas das unidades de ensino. Na nossa visão, o que deve ser feito é um estudo profundo das reais necessidades de contratações a curto e médio prazo para todas as unidades e, com base nesse estudo, elaborar um plano de contratação docente, visando no menor tempo possível salvar essa demanda. Esperamos que o candidato se comprometa com esses princípios. Bem, não há dúvida de que eu sou o primeiro a me comprometer com isso, porque lidei com esse problema nos últimos 4 anos e, quiçá, pudesse resolver de uma maneira a mais satisfatória até que a gente tem conseguido nesses últimos anos. Eu volto a insistir, em primeiro lugar, a reposição dos docentes tem que ser feita a qualquer custo. Por isso que eu acho que é o bem maior que nós temos. Não existe nada na universidade que valha mais do que os funcionários, os estudantes e os professores. São os nossos recursos humanos maiores. Quer dizer, uma universidade só é boa se ela tiver o melhor que tem como estudantes, como funcionários e como docentes. Então, eu acho que existem, em primeiro lugar, condições para fazer uma política de reposição bastante firme e bastante segura do ponto de vista daquilo que são as carências mais imediatas. Eu mesmo acho que podemos ter planos emergenciais para essa natureza. Mas eu acho que a pró-reitoria de graduação faltou com o seu dever, como pró-reitoria de graduação. Ela não reviu os currículos que deveria ser revisto. Enxugar as cargas didáticas dos cursos e que tem sobreposição de disciplinas. Nas áreas das engenharias eu dou exemplo, mas existem outras áreas. Quer dizer, não foi feito um trabalho sério e dedicado para otimizar os recursos humanos que nós temos. Então, nós estamos em defasagem em 2 níveis. Na questão da contratação e na revisão dos currículos, que é só isso que vai conseguir criar um novo cenário para a universidade. Candidato, em 2006, os trabalhadores da área de saúde foram surpreendidos com um aumento de 1/3 da jornada de trabalho sem aumento dos salários. Essa medida teve influência direta no aumento do estresse e do adoecimento do quadro funcional, que é composto em sua maioria por mulheres. O senhor se compromete com o restabelecimento das 30 horas de jornada semanal ou, no caso da enfermagem, vai manter a postura da atual reitoria e esperar que o Congresso Nacional obrigue a Unicamp a reduzir a jornada? Bem, eu vou dizer de antemão que toda a minha trajetória pessoal foi dedicada à história do trabalho. Eu acho que eu me dediquei ao longo da minha vida a estudar, entender, interpretar e avaliar aquelas que foram as mais importantes lutas do trabalho ao longo da história do Brasil. E meu período de preferência, que a partir dos anos 30 do século passado até o movimento ao qual então o ex-presidente Lula se projetou, que foram as greves do ABC, eu orientei dezenas de teses sobre esse assunto, muitas teses. Então, em primeiro lugar, eu acho que o trabalhador
tem que trabalhar o número de horas que ele é capaz de render naquilo que ele tem de melhor. Eu acho que nenhum trabalhador pode ser submetido a um regime de trabalho ao qual ele não tem condições físicas e psicológicas para enfrentar, dadas as adversidades que eles venham a ter na situação de trabalho. Eu estudei a época em que as fábricas fazia com que trabalhadores trabalhavam 14 horas por dia, muito antes do regime de trabalho de 8 horas. E a gente sabe o que foram as gerações de trabalhadores que estiveram submetidos a esses regimes de exploração. Não tem outro nome. No caso da indústria capitalista, tratava-se de regimes de exploração do trabalho. O trabalhador da área da saúde, eu tenho certeza de que a demanda quanto à reivindicação das 30 horas, eu sou e considero muito justas, porque o trabalho nos hospitais é um trabalho bastante exaustivo e, por outro lado, de um estresse, não só físico, mas também psíquico, muito grande. Você está lidando com vidas de pessoas e não é trivial lidar com vidas de pessoas, não é? É o material humano que está nas suas mãos, é aquela pessoa que está dependendo de você. Então, eu, particularmente, digo que, se depender da minha vontade, eu acho que eu daria condições aos trabalhadores de trabalhar o número de horas que, de fato, sejam justas para ele. Se existem limitações jurídicas, eu devo dizer que eu acompanho essas limitações e acho que a Unicamp tem representatividade no cenário político da sociedade para levantar essa voz, se ela julgar que é importante atender a uma demanda e a uma reivindicação. Eu acho que a Unicamp tem que ser protagonista do processo político brasileiro, que nós não temos sido ao longo dessa década. A última década fez com que a Unicamp se recolhesse ao seu interior e encasulamento. Nós temos que ser protagonistas da cena política também. Candidato, ainda sobre a pauta das mulheres, várias reitorias têm se prometido credenciamento junto ao MEC da DEDIC, a Divisão de Educação Infantil e Complementar, de modo a certificá-la enquanto equipamento de educação. O senhor se compromete a dar cabo a esse processo, já que isso garantiria, inclusive, que a jornada das professoras também se reduzisse para 30 horas? Eu acho que, de novo, eu volto a insistir com você. Eu acho que eu fundamentalmente acredito, e só acredito, num regime de trabalho que faça do trabalhador um sujeito da sua própria responsabilidade. E se ele só pode ser sujeito das suas próprias funções, da sua responsabilidade, se ele estiver submetido a um regime de trabalho justo. E eu, de novo, insisto, assim como no DEDIC e assim como a questão das 30 horas, da área de enfermagem, eu, do meu ponto de vista, a Unicamp tem que voltar a ser uma figura importante no cenário político nacional. Nós não somos uma universidade qualquer. Nós somos ou a primeira ou a segunda melhor universidade do Brasil e da América Latina. Se não formos nós a direcionar políticas públicas, se os nossos núcleos de centros de estudo e faculdades não forem capazes de definir novas políticas públicas para a sociedade brasileira, qual é a razão de ser da nossa universidade? Eu acho que eu quero que essa universidade se volte para fora. E eu acho que essa campanha, o nosso blog, teve essa intenção. Colocar os problemas da universidade para toda a sociedade e não voltar-se para si mesmo. Dedeca, como o senhor deve saber, a falta de vagas na moradia estudantil é um problema antigo, né, da Unicamp, que atualmente oferece 870 vagas aqui no campus de Barão Geraldo. Com o crescimento do número de estudantes com uma renda familiar em torno de 1 a 3 salários mínimos, essa necessidade de moradia estudantil, né, o aumento de vagas, se faz mais urgente do que nunca, assim. E principalmente em Limeira, em Piracicaba, que não existe moradia, o que existe lá é uma política de bolsa aluguel, que além de ser um valor muito pequeno,
né, que não supra a necessidade, ela ainda tem um efeito na cidade universitária que é de incentivo à especulação imobiliária. Eu queria saber do senhor, assim, qual é o plano para a expansão de moradia física no seu período de gestão? Eu acho que é uma pergunta muito importante por parte do movimento estudantil e acho que é uma demanda que a gente tem que olhar com muito critério e muito cuidado. Eu tive, dentro da Pró-Reitoria de Graduação, essa experiência. Eu acho que toda a reformulação que, na época em que eu fui pró-reitor de graduação, a gente fez, tanto na gestão da moradia quanto no SAI, eu tenho certeza que, quando eu deixei a Pró-Reitoria de Graduação, não havia estudantes sem moradia. Isso eu tenho absolutamente segurança e consigo demonstrar em quaisquer que sejam as possibilidades que eu tiver para dar esses indicadores. Você aponta uma questão que é preocupante. Eu também tenho as minhas preocupações, justamente por ter sido pró-reitor de graduação. Eu acho que a Unicamp vai ter que criar uma política de alocação dos estudantes, seja através da construção de moradia, seja através de outros mecanismos que eu, particularmente, também acho bastante danoso você transferir para a iniciativa privada vamos dizer, as condições dos estudantes irem a buscar os seus lugares para morar, sabendo que isso daí, progressivamente, vai inflacionando o mercado de uma maneira absurda. E quem tem que pagar essa conta, em última instância, é a própria universidade. Mesmo que isso haverá pressão dos estudantes para que essas bolsas cresçam, para você fazer frente à especulação imobiliária. Nós conhecemos o que são os especuladores imobiliários e o que é esse jogo do mercado capitalista de imóveis. Talvez esteja na origem da forma mais perversa de lucro que foi inventada pela sociedade capitalista, que é o usufruto do bem privado para explorar terceiros. Então, eu acho que a universidade tem que pensar uma política de longo prazo. Eu acho que, inclusive no que você está dizendo de forma muito razoável, porque, em primeiro lugar, a universidade vai crescer, vai continuar crescendo. A sociedade nos cobra aumento de vagas e um aumento substantivo de vagas, não é? Eu mesmo, na Pró-Reitoria de Graduação, tive a satisfação de ver inaugurado o campus de Limeira com 500 vagas e digo que, como eu fui quem concebia o projeto de Limeira, eu quero colocar 1.000 alunos em Limeira, pelo menos na área de graduação. As condições nós temos que buscá-las em todos os níveis, seja do ponto de vista do nosso orçamento, seja do ponto de vista do governo do Estado. Mas a questão da moradia é um ponto estratégico, porque novos estudantes virão para a universidade. Então, assim, a gente coloca essa questão porque a gente considera que a moradia estudantil ela é fundamental para a democratização da universidade, porque ela garante que o estudante de baixa renda tenha a possibilidade de concluir seu curso. Assim. Então, é uma política importantíssima. E não é um debate novo, né? Então, a gente pega a história e, no final da década de 80, o reitor da época, o Paulo Renato, firmou um acordo com o Diretório Central dos Estudantes de que construiria, em número de vagas, na moradia, 10% do total de estudantes, né? Que hoje representaria em torno de 4.000, dividido entre os três campos. Queria saber se o senhor discorda do Paulo Renato, dessa postura da construção de 10% em vagas em moradia física. Eu acho que é uma questão, de novo, muito bem lembrada, inclusive de um reitor que, mesmo que não tenha sido unanimidade para muita gente, lembrasse que as entidades da universidade eram tão representativas que o reitor foi eleito sendo presidente da Unicamp. Então, veja só a legitimidade, mesmo que a gente tenha discordado de políticas do Paulo Renato. Paulo Renato foi um reitor que veio do movimento das entidades, na época em que as entidades, de fato, tinham força
E eu gostaria de tocar esse ponto para vocês, que também é uma crise de representatividade das nossas entidades. O que está acontecendo? Será que não é o modelo de universidade que nós escolhemos que esfacela a ação mais abrangente das entidades, seja de docentes, de funcionários, de estudantes? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu acredito que alguém que estava compromissado com as causas da universidade, como esteve o Paulo Renato, eu presenciei e participei da TABA, e acompanhei toda essa briga. Eu fiz parte de todos os movimentos em defesa da universidade pública. Eu acho que o Paulo Renato assinou na convicção de que a gente tinha que, de fato, dar sustentação àquilo que a gente acredita que deva ser as condições para os nossos estudantes. Por isso que eu sou sempre e serei defensor de todas as demandas que sejam para atender às necessidades da nossa população maior, dos nossos recursos humanos. É isso que interessa. Professor Dedeca, apesar da isonomia salarial de docentes nas 3 universidades públicas paulistas, já havia discrepância nos vencimentos de docentes que ocupam a mesma função e cargos devido às gratificações diferenciadas. Atualmente, isso tem se agravado pela criação de diversos tipos de auxílio em forma e valores diferenciados nas 3 universidades, e que, além de ferir o princípio da isonomia, representam, esses últimos, um rebaixamento salarial dos aposentados. Além disto, com a implantação da nova carreira docente, que introduziu níveis intermediários entre os níveis MS3 e MS5, MS5 e MS6, e não contemplou um plano de transposição dos aposentados para essa nova carreira, houve, na prática, uma quebra da paridade entre os ativos e os aposentados. Qual a sua posição e como pretende tratar dessa questão? Eu acho que é uma questão fundamental que você levanta. Em primeiro lugar, a questão da isonomia entre as 3 universidades. Fui eu quem presidi o grupo de trabalho do CRUESP. Nós demoramos 1 ano e meio para chegarmos num acordo entre as 3 universidades sobre o novo plano de carreira. Não é trivial. Depois disso, nós demoramos quase 8 meses dentro da Unicamp para criarmos todos os perfis intermediários das mobilidades horizontais. Essa nova carreira teve a intenção, e eu acho que o conceito que estava subjacente à criação da nova carreira, é que nós não podíamos permitir que um docente, ao passado 6 anos na nossa universidade, depois de ingressar com o título de doutor no MS3, em 6 anos ele atingia o topo da carreira e se descompromissava da universidade, porque o nosso modelo de carreira e o nosso modelo, o modelo da universidade brasileira é o mais problemático de todos. Veja bem, você cria a isonomia das carreiras nas 3 universidades. Agora eu digo para vocês, e vou tocar a questão de representatividade das entidades e tudo mais, porque é uma cadeia de transmissão que vai de docentes para funcionários até estudantes. Veja bem, a questão do salário dos docentes hoje é uma questão... claro que não é a menor, mas evidentemente não é aquilo que está movendo boa parte dos docentes da nossa universidade. Porque os salários é um dos componentes, você citou muito bem, as gratificações, as bolsas de produtividade, os projetos de pesquisa, os financiamentos de complementação salarial. Então, veja, a isonomia é só uma capa, é a ponta de um iceberg muito mais largo e muito mais complexo. E isso projeta, do ponto de vista da representatividade, por exemplo, de associações, de forma decisiva, porque como as associações se balizam muito pela unidade da categoria em torno da demanda salarial, evidentemente que se você pulveriza o corpo docente, o corpo dos funcionários e dos estudantes, porque os estudantes, desde os 6 meses de idade na universidade, está correndo atrás da bolsa produtividade, da bolsa posterior, do projeto de pesquisa ao qual ele vai se vincular para o professor. Esse modelo produtivista, individualista, competitivo ao extremo, na verdade, cria um problema que é muito grave para a universidade hoje. E nós temos que repensar, seja do ponto de vista da questão dos ativos, como com relação à questão dos inativos. Nós estamos fazendo uma enorme injustiça para os nossos aposentados que estão trabalhando aqui na universidade. Eles fazem parte da folha de pagamento, gente.
Na verdade, vamos ser muito francos, isso tem que ser revisto. Houve mudanças na carreira docente e, em nossa visão, é obrigação da universidade fazer a transposição dos aposentados para essa nova carreira, coisa que não houve nessa carreira. Quando a carreira foi modificada, eliminando o nível MS4, houve transposição dos aposentados. Os MS4 aposentados foram transpostos para o MS5. O senhor se compromete em fazer um estudo sobre essa questão? Não tenho dúvida. Eu acho que isso daí, eu diria mais, eu não faria estudo sobre essa questão. Eu faria estudo sobre os aposentados em geral. Porque hoje os aposentados cumprem um papel na universidade absolutamente fundamental. Eu encaro que a folha de pagamento da Unicamp é uma folha única, a não ser depois de dezembro de 2011, onde foi criado o fundo, o SPPrev, que aí se separa. Esse novo sistema produz uma realidade nova. Mas aqueles docentes que estão na ativa e que estão na aposentadoria e que colaboram com a universidade de forma ativa, não é uma forma secundária, é uma forma ativa, dão aulas, orientam trabalhos, comandam projetos de pesquisa, tem que ser revista a condição desses professores, não só do ponto de vista da carreira, mas a condição do ponto de vista da integridade dele. Ele é um docente igual a qualquer outro que está ativo na nossa universidade. Dedeca, a gente dá para ver na Unicamp um quadro funcional de grande evasão, né, e rotatividade entre os funcionários por conta das baixas expectativas, né, de carreira e salário, né? Qual a sua proposta para implementar a isonomia dos pisos salariais, né, que tem sido a principal bandeira levantada pelos funcionários para endereçar esse problema? Essa questão tem sido pauta, principalmente do STU, ao longo desse último ano, desde que o professor Grandino, para esvaziar o movimento grevista da USP, criou uma comissão paritária onde ele acabou por contemplar a questão de um novo piso para a USP e esvaziou o movimento. Inclusive, nunca mais houve greve na USP desde que ele estabeleceu a questão dos pisos. Eu acho o seguinte, deixa eu ser muito claro nesse assunto. Em primeiro lugar, quem diz que vai implantar o piso eu acho que é pura demagogia. Porque você dá acréscimo salarial para uma das categorias da universidade, que vai onerar a folha de pagamento em torno de 6% a 7%, eu acho que é um discurso demagógico. Mas eu digo mais, aqueles que dizem que vai fazer em 4 anos também têm problemas que eu gostaria de citar nessa discussão. Veja bem, eu sou o coordenador geral da universidade, é o segundo cargo mais importante que essa universidade tem. Eu não sei o que é em detalhes, as condições orçamentárias para você, seja atender a expectativa imediata da isonomia, seja em 4 anos, porque um já foi reitor, o outro é apoiado pela reitoria. Então, eles são capazes de olhar uma coisa que eu não vejo e vocês não veem. Então, me dê um tempo. Me dê um tempo. Eu acho que eu sempre estive do lado dos trabalhadores aqui na universidade. Me dê um tempo. Eu acho que tudo que for justo e que for capaz de ser equacionado, acho que nós temos que valorizar as funções administrativas, atualizar funções e a disfuncionalidade que existe. E, às vezes, dentro da própria Unicamp, existem as mesmas funções com remunerações distintas. Nós temos que fazer um estudo. Deem tempo para... Eu me comprometo, com certeza, dentro do nosso programa de gestão, tem uma proposta boa. E não é de promessas vazias. Eu acho que de ações efetivas para que a universidade venha, junto conosco, pensar o futuro dela. Eu acho que é mais importante você estar junto para definir a política da universidade do que ouvir discursos que são demagógicos, porque eu acho que pode colocar a universidade numa divisão profunda entre categorias, porque você pode aumentar salários para uns e
prejudicar outros. Eu gostaria de ter tempo para estudar, mas tenho muitas ideias. Conheço bem o problema. De todo jeito, a demanda, como o senhor mesmo colocou, ela não é imediata, né? Na verdade, nós já estamos há 2 anos levantando essa bandeira. Em 2011, inclusive, teve uma grande mobilização do corpo funcional, né, que exigiu essa discussão, exigiu uma postura da reitoria sem sucesso, né? A reitoria, quando muito, disse que é impossível, né? E até hoje a gente não tem uma proposta. Então, na verdade, o tempo tá correndo, né? Com respeito a essa greve de 2011, o senhor era favorável nessa conjuntura porque não teve uma manifestação, né, que apoiasse a nossa luta. Inclusive, fomos alvos de severas punições, né? A questão da isonomia. A greve que te mudou sua posição ou por que o senhor não se manifestou durante o mês de novembro e dezembro de 2011? Sim, participei de grupos de negociação com vocês, só que o reitor me tirou, porque na visão dos administradores da Unicamp de hoje, eu sou uma pessoa que dialogo demais, converso demais com as entidades, reconheço demais a legitimidade delas. Então, o que corre, os boatos que correm, a Rádio Peão corre solta nessa universidade, de que o professor Dedeca ele é muito bonzinho para funcionários e para estudantes, ele é muito compreensivo com relação às demandas. E não é isso. Eu acho que nós temos que nos responsabilizar, cada um no seu papel, mas nunca se furtar ao diálogo. E eu participei das negociações junto com vocês, e se vocês perceberem, logo depois da segunda reunião que eu presidi, eu fui tirado dela. Então, é uma razão que eu já posso dizer de antemão. Eu acho que eu antes dialogo, e depois, de novo, eu volto a insistir. Nós temos que pensar um modelo novo de universidade. Se nós não pensarmos, não pode nem ser a linguagem da demagogia, nem a linguagem da tirania, gente. Eu fiz um blog ontem sobre esse assunto, sobre a grandeza da política. A política é o diálogo, é o exercício livre e democrático da independência de cada consciência, de cada grupo. Eu acho que se nós não levarmos isso em consideração, a universidade não vai crescer. Na última sessão do Conselho Universitário, o Fernando Costa apresentou um estudo sobre um suposto docente titular com 35 anos de casa, 7 quinquênios, 6ª parte, e que tivesse a maior das gratificações possíveis incorporada, que é de reitor, e isso chegaria a um salário da ordem de R$32 mil. Só que tanto o Fernando Costa quanto o Paulão ganham mais do que isso. Você assume o compromisso de publicizar, inclusive, a composição aparentemente inexplicável desses salários e de acabar com essa imoralidade? Eu acho que essa questão é uma questão complexa e acho justa você, em primeiro lugar, tocar. Eu gostaria, e não vou fugir dela, não, pode ficar tranquilo. O que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que ter muito cuidado, e não estou dizendo que nós devemos proteger super salários e nada disso. O que eu estou dizendo é, nós precisamos ter muito cuidado com a questão salarial, principalmente da parte do corpo docente e dos funcionários da universidade. Nós estamos dentro da universidade, alguns há 30 ou até 35 anos de casa, e o nosso salário, se você for ver a composição dele, ele só é melhor porque foram incorporados quinquênios, 6ª partes, gratificações de funções, porque se fôssemos nos basear exclusivamente no salário base, nós estaríamos tão defasados no mercado que nós teríamos assim dificuldades até para mantermos as nossas contas em dia. Então, veja, primeira questão importante, nós temos que valorizar o professor, o funcionário que recebe salário da nossa universidade. O movimento sindical mesmo está pedindo a isonomia, dizendo que existem pisos que estão abaixo das expectativas do mercado dentro da região de Campinas. É uma razão de vocês estarem dizendo para nós que os salários estão baixos. Então, defender salários para os docentes, eu acho que é muito importante.
Os nossos docentes têm que ganhar de uma maneira justa, honesta e que seja competitivo com a qualidade do produto que nós oferecemos para a nossa sociedade. Nós oferecemos para a nossa sociedade um valor inestimável que nenhuma outra instituição oferece. Nós oferecemos recursos humanos que vão fazer essa sociedade ser possível. Então, querer condenar os professores, porque eles podem vir a ganhar bons salários, eu acho que é fazer um desserviço para a universidade. Agora, é evidente, eu acho que eu nunca fiz política salarial do ponto de vista... os cargos que eu ocupei dentro da universidade foram de pró-reitor de graduação e coordenador geral da universidade. Vocês sabem que nenhuma dessas duas funções define o que são gratificações, salários, etc. É o reitor na CRUESP, junto com as entidades. As gratificações é dentro da DGRH e é uma política que é definida dentro da PRDU e o gabinete. Quer dizer, não é o vice-reitor ou o coordenador que define. Então, eu acredito que a transparência é, antes de tudo, uma natureza, vamos dizer assim, é um valor fundamental da democracia. A democracia só cresce e o Brasil está se consolidando como um grande país democrático. Por quê? Porque a transparência hoje é um valor que todo mundo defende, entendeu? A Constituição brasileira, quando ela estabelece o valor do salário mínimo, ela estabelece uma série de necessidades que ele precisaria suprir. O DIEESE calcula, o DIEESE é um órgão que faz parte do Conselho Universitário, uma instituição que faz parte do Consul, calcula isso seria hoje na ordem de R$ 2.400. Acontece que o piso salarial dos trabalhadores do nível médio e do nível fundamental é menor do que aquele que é o mínimo constitucional. Então, nós temos, inclusive, um problema legal aí, assim como há um problema legal no teto. Mas a atual reitoria ela é completamente insensível a essa disparidade, porque ela trabalha com a lógica de aumentar as diferenças salariais e não de reduzir as diferenças salariais. Tem funcionários, nem são tantos, que ganham mais de 40, 45, 50, tem gente que ganha mais de 50 mil reais por mês, enquanto tem trabalhadores que ganham 1.400, que é muito difícil, é impossível viver com 1.400. O que é que você pretende fazer para reduzir essas disparidades e não, como está hoje, elas estão aumentando? Não, eu acho que, de novo, você levanta uma questão que eu sempre defendi e já fiz até fóruns internacionais sobre a disparidade salarial no Brasil. Eu estava em 1994 com o Luciano Coutinho, na Suécia, quando foi implantado o Plano Real, e nós mostrávamos para a alta cúpula do governo sueco que a relação entre o menor e o maior salário brasileiro era de 85 vezes. Nenhum país será desenvolvido com essa disparidade salarial. Eu digo a mesma coisa na universidade. Como é que eu poderia defender se eu, em todas as pesquisas que faço, em toda a dedicação que eu tenho do ponto de vista da questão do trabalhista no Brasil, sou absolutamente contrário a essas disparidades? Como é que você poderia defender uma causa dessa? Não faz o menor sentido. Eu acho que você tem que fazer ajustes, acho que tem que se pensar na universidade um outro padrão de gestão. É isso que o nosso programa vai sugerir para vocês. Eu acho que a gente tem que ter um outro padrão de gestão universitária. Esse está superado, os tempos estão mudando. A gente brinca um pouco no nosso blog. Nós temos que ter coragem de pensar novas formas de convivência, de convívio dentro da universidade. A universidade tem que se revitalizar de uma força que ela está perdendo. Essa pergunta se refere à avaliação docente. Como o senhor vê o atual sistema de avaliação do trabalho docente implantado na Unicamp, hoje quase que exclusivamente baseada na avaliação individual, especialmente na sua produção de pesquisa? Adota como principais indicadores aqueles definidos pela CAPES, destinados à avaliação de programas de pós-graduação e não de indivíduos. Qual a sua opinião sobre um sistema de avaliação de desempenho institucional que dê maior ênfase à avaliação da unidade, instituto ou faculdade,
e, por consequência, a dos seus docentes? Eu acho a pergunta absolutamente pertinente. De novo, eu sou contra. Eu já fiz, em uma questão anterior, menção ao problema de que a universidade padece hoje de um modelo produtivista que é absolutamente negativo para a universidade. E negativo em todos os sentidos, até para aqueles que acreditam no produtivismo. Eu ainda não divulguei, mas vou divulgar ainda no blog. Eu tenho pesquisas recentes fornecidas por institutos internacionais que a Unicamp está perdendo capacidade produtiva, principalmente de alto padrão. O que significa? Essa política está errada. Nós temos que rever. É claro que tem que ser avaliações setoriais. Nós temos um programa. Vocês vão conhecer depois do dia 8 de fevereiro. Para falar a verdade, para alguém que é das ciências humanas, como que, me diga, eu sou um cientista social, como que eu posso estar de acordo com esse padrão produtivista? Porque, a mim, o tempo da reflexão, o tempo da maturação de uma ideia não se mede com papers. Meu livro, eu vou dar um exemplo para vocês, 1930, O Silêncio dos Vencidos, ele repercute na sociedade brasileira até hoje. Ele já foi vendido mais de 40 mil livros. Significa que uma única ideia frutifica no tempo. Eu me pergunto, um paper, quantos anos ele precisa para ser reconhecido por uma comunidade científica? Às vezes anos. E eu sei que na área das humanidades isso é muito importante. Quando você consegue fazer com que uma ideia, uma pesquisa, seja absorvida pela sociedade, você sabe, seja pela sociedade científica, seja pela sociedade em geral, ela tem uma durabilidade muito grande. Então, nós temos que pensar de outra maneira. Não é nesse modelo que nós vamos para frente. Pelo contrário, eu acho que isso vai nos criar mais problemas do que soluções. Candidato, continuando na questão de avaliação, indo para avaliação de cursos de graduação da Unicamp, a gente os brasileiros como um todo, vem passando por uma reforma universitária, né? Uma reforma universitária em curso, que tem como eixo central, né, o incentivo, né, à iniciativa privada, né? Tanto na educação quanto em outras áreas. E esse estímulo à iniciativa privada vem se contaminando no setor público, né, colocando uma lógica privatista dentro da universidade, né? A iniciativa privada, esse estímulo, ele vem sendo tocado principalmente pelo SINAES, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O principal foco do SINAES vem sendo o ENAD, né, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Esse ENAD, ele é polêmico não só dentro da Unicamp, como nacionalmente, né? O boicote por parte dos estudantes tem sido muito grande, não só na Unicamp, como no Brasil como um todo. Tem cursos com 80%, 90% de boicote. O senhor acredita que a Unicamp tem que continuar legitimando o ENAD como uma ferramenta do governo? O senhor acha que a Unicamp tem que continuar no ENAD? Eu acho essa pergunta também muito importante, porque eu fui pró-reitor de graduação e lutei para não entrarmos no ENAD, para começar. Porque eu acho que não é que eu seja, vamos dizer assim, absolutamente contra em princípio. O que eu acredito é que o ENAD, ele virou uma camisa de força dentro das universidades federais. Por quê? Em primeiro lugar, porque dentro do exame você condiciona o aluno a fazer o exame, porque do contrário você segura o diploma. Então, é evidente, o ENAD para o estudante de escolas federais é obrigatório. Ele não é uma opção ao estudante, mesmo que, vamos dizer assim, ele pode tirar 0 e receber o diploma. É facultativo a ele ir à prova, não responder nada, mas ele marcou presença, o diploma dele sai. Isso é bom? Absolutamente. Eu acho que é tão improdutivo que é um sistema de avaliação que avalia pouco. Em segundo lugar, no nosso caso, a minha objeção ao ENAD com relação ao à nossa autonomia universitária. Autonomia universitária não tem adjetivo. Ou é autonomia ou não é. Então, a autonomia significa autonomia de ensino, de pesquisa, de extensão, em todos os níveis. Se você,
para a autonomia ser resguardada. Eu não posso obrigar nenhum estudante a fazer exame dentro da Unicamp, porque essa exigência pela nossa autonomia não pode existir. Qual é a eficiência e eficácia do ENAD para nós? Não é? Isso eu estou dizendo só do ponto de vista daquilo que orienta a gestão do ENAD, sem contar com os problemas que eu acho de ordem conceitual. Eu tenho sérias objeções ao modelo de exame que o ENAD realiza. Eu acho que, ainda tenho um pouco de tempo, eu acho que nós teríamos que pensar, e eu volto a insistir, a época que eu estava na pró-reitoria de graduação, eu acho que nunca as unidades de ensino e pesquisa levaram um pouco a sério o sistema de avaliação, nosso sistema de avaliação. Eu acho que é isso que tem que ser aperfeiçoado. Nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema de avaliação. Nós é que temos que ser capazes de avaliar a nós mesmos. Eu faço o planejamento estratégico institucional da Unicamp. O Planes é da alçada da coordenação geral da universidade. Nós chamamos parceiros de todas as universidades brasileiras e estrangeiras para nos avaliarem. Mas o controle do processo é nosso. Nós é que sabemos o que nós queremos melhorar e o que deve ser feito para o aperfeiçoamento da universidade. Tem que ser um instrumento nosso. A autonomia tem que ser plena nesse sentido. Comentando um pouco sobre o ENAD, as entidades, os estudantes em geral, eles têm colocado que o ENAD ele tem servido mais como instrumento de propaganda das universidades privadas, né? A Universidade X ficou em primeiro lugar no ENAD. Universidade Y, né? As universidades vão utilizando mais como uma forma de autopromoção do que como avaliação efetiva, né? O senhor já se colocou como favorável à avaliação interna. A gente gostaria de saber se o senhor acha que a avaliação institucional dos estudantes, né, que é o dia interno de avaliação de curso, ele serve mesmo como uma avaliação paralela dos cursos de graduação como um todo, né, avaliando infraestrutura, quadro docente, disciplinas oferecidas. E se o senhor tinha tantas objeções ao ENAD, né, porque o senhor não se manifestou assim de uma forma mais drástica, porque traz tantos problemas sérios como uma renúncia, alguma coisa, né? E se pudesse comentar sobre isso e sobre o que a gente tem que fazer para o dia de avaliação de curso ser realmente respeitado e funcionar no dia a dia dos estudantes, que ele não é respeitado. Não, você levanta de novo dois problemas importantes. Eu acho que houve da parte da universidade uma decisão na qual o reitor pediu que houvesse um posicionamento da reitoria favorável ao exame. E, na verdade, os votos de cada um desses que estiveram presentes na votação, nesse momento, foram muito baseados naquilo que a universidade achava que não podia mais. Havia todo um pressuposto de que a Unicamp estava se recusando a participar do ENAD porque havia uma certa resistência quase que político-ideológica com relação ao governo federal, uma vez que o governo federal era dirigido, né, na ocasião, por um governante que, de uma certa maneira, estaria contrário ao Estado de São Paulo. Então, para mostrar a boa vontade da universidade com o governo federal, votou-se essa entrada no ENAD para dizer ao governo, e não tem meias palavras, para dizer ao governo do PT que nós não estávamos contrários ao projeto de avaliação que ele tinha implantado. Então, essa é a razão política primeira de por que houve uma certa facilitação do ingresso da Unicamp nisso, mas não se pensou nas implicações disso, não se pensou de fato. Professor Dedeca, antes da autonomia, as universidades recebiam o equivalente a 11,6% da cota-parte do Estado do ICMS. No início da autonomia, receberam somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelo movimento, passou para 9% e, mais tarde, para os atuais 9,57%.
Estudos realizados pelo Fórum das Seis e pelo Sinafresp mostram que nem mesmo esses 9,57 de fato têm sido repassados pelas universidades. Por exemplo, o Fórum das Seis, baseado em dados do CIGEL, detectou que em 2010 aproximadamente 208 milhões deixaram de ser repassados para as 3 universidades devido aos expurgos da cota-parte dos recursos destinados ao programa de habitação, juros e correções monetárias sobre ICMS pagos em atraso, entre outros. O Sinafresp estudou exclusivamente o programa Nota Fiscal Paulista e detectou que o governo, por excluir do total do ICMS os créditos e prêmios pagos aos participantes no período de 2008 a julho de 2012, deixou de repassar para as universidades um montante de 326,10 milhões, em valores correntes de agosto de 2012. Qual a sua posição quanto ao aumento de 9,57% para 11,6% do ICMS para as universidades? Qual a sua posição quanto a essas deduções do total do ICMS realizado pelo governo antes de aplicar o percentual das universidades, o que na prática reduz os recursos repassados para as mesmas? Bom, acho que a questão que você coloca é complexa, difícil de equacionar, principalmente tratando-se de alguém que não está à frente da gestão universitária e da questão da disputa que eu acho que a Unicamp, no bom sentido, deve ter no cenário político, principalmente da política paulista. Nós temos eu acho que nós temos e estamos aquém da nossa representatividade. A Unesp tem uma participação muito forte do ponto de vista da bancada dos deputados estaduais, e isso faz com que ela se favoreça como protagonista de um cenário. Haja visto, por exemplo, essa autarquia recente do Hospital de Botucatu. A Unesp recebeu os recursos na promessa de aumentar as vagas em 500 vagas de engenharia. Nós brigamos pelo 0,05% para o campus de Limeira e não conseguimos. Eu acho que a Unicamp tem que ser protagonista. Eu acho que eu acompanho, assim como vocês, e principalmente pelos boletins da Unicamp, essa defasagem da falta de repasse e essa pouca transparência no que diz respeito àquilo que, de uma certa forma, seria justo das universidades receberem. Eu acho que, com certeza, o CRUESP tem que ser protagonista na cena política do Estado de São Paulo e tem que pleitear pelos justos valores que é devido, se é devido mesmo, às nossas universidades. Não tenho saudade da época dos 11%, porque muito embora fosse destinado isso antes da autonomia, eu me lembro de greves que nós tínhamos que fazer na frente do Palácio Bandeirantes para pleitear os nossos salários com polícia batendo nas nossas cabeças. Eu mesmo levei pancada no Palácio dos Bandeirantes indo brigar por salários. Portanto, eu acho que a referência que você faz não é feliz. Eu acho que nós temos que pleitear o aumento da nossa cota-parte. Eu acho que é muito justo que a gente aumente, mas eu não tenho saudades da época de que nós não tínhamos autonomia. Eu acho que é uma época que passou, fomos sujeitos à intervenção por parte do Maluf, levamos muita porrada e cacetada quando fomos brigar na frente do Palácio Bandeirantes por melhoria salarial e verbas para a nossa universidade pública. Então, acho que nós temos que nos tornar de novo protagonistas. E eu acho que a gente tem experiência. Eu acho que o que distingue, e faço questão de insistir, a nossa chapa se propõe a uma nova visão de universidade, uma nova gestão da universidade. Não é por acaso que eu escolhi uma mulher para ser vice da minha chapa, para mostrar, inclusive para a universidade, que tem um componente e um representante dessa universidade que nunca foi levado em consideração. Por exemplo, nós tivemos uma única pró-reitora na época da professora Tereza Tivaz, da qual eu participei como pró-reitor de graduação. Então, eu acho que a gente tem que voltar a pensar a universidade como um todo e, com certeza, um reitor deve defender até a última instância todo o tostão que ficar faltando para os recursos serem devidamente repassados. Eu acho que se esses indicadores que vocês nos apontam são
reais, eu acho que cabe aos nossos responsáveis, dirigentes, e eu me comprometo a ser uma voz ativa e atuante em todos os fóruns em que eu tiver a oportunidade de me manifestar. Eu acho que eu sou uma pessoa conhecida nacionalmente, eu acho que duvido que alguém do governo federal que trabalha na alta esfera não me conheça, meu nome é conhecido nacionalmente, e não por cargos, é porque eu tenho um reconhecimento intelectual que é nacional, seja de deputados, seja de senadores, tenho colegas que faz a política estratégica do governo federal na América Latina, o professor Marco Aurélio Garcia, é colega de meu departamento, fomos amigos, frequentamos estádios de futebol junto durante anos com os nossos filhos, tenho muito compromisso com essa sociedade. E eu acho que a Unicamp está precisando de uma voz ativa e que tenha um discurso político da grandeza da política. Eu acho que a política está precisando disso. O senhor mesmo colocou a questão do repasse do ICMS para o campus de Limeira, FCA, que, inclusive, na condição de sua aprovação, foi condicionado ao aumento desse repasse, na qual, inclusive, teve o compromisso do governador e 5 anos depois, o campus já em funcionamento, ele continua com várias precariedades, o recurso ainda não veio, né? Falta sala de aula, falta laboratório, falta estruturas básicas, mesmo o restaurante universitário só saiu depois de muita luta dos estudantes, né? E eu queria saber, porque o senhor coloca que se compromete com essa demanda, que vai estar do lado dessa pauta, porém, no último período, nas 2 últimas reitorias, inclusive, na qual o Fórum das 6 sempre apresentou essa demanda, sempre construiu essa pauta, foi uma demanda que foi negligenciada pelas 2 últimas reitorias, na qual as 2 o senhor fez parte também. Então, a gente gostaria de saber se o senhor assume, de fato, um compromisso público de defender o aumento do financiamento, tanto para garantir o financiamento da FCA, quanto o aumento do ICMS como um todo. Não, eu acho que a sua pergunta, de novo, faz muito sentido e acho que os compromissos que a universidade assumiu por ocasião da abertura do campus de Limeira, junto ao governo do Estado, até o final da minha gestão na pró-reitoria de graduação, foi cumprido. Havia da parte do governo do Estado um compromisso de alocar um recurso durante os 4 primeiros anos para a instalação da infraestrutura dos salas de aula, auditórios, laboratórios, restaurantes e a parte esportiva. Esses recursos não foram pequenos, nós conseguimos, na gestão que eu participei como pró-reitor de graduação, nós conseguimos esses recursos para a infraestrutura física. Havia da parte do governo do Estado compromisso de nos colocar 0,05% para a manutenção do campus, que era exatamente o valor para a contratação dos docentes para que a gente implantasse as 1.000 vagas. Essa é a questão que o governo do Estado não cumpriu. Precisa-se cobrar do governo do Estado, e eu acho que é a autoridade máxima que pode fazer essa cobrança. Eu, como pró-reitor de graduação, fiz a minha parte. Nós fizemos o campus, conseguimos os recursos para a infraestrutura, todos aqueles prédios foram construídos não com o dinheiro do orçamento da Unicamp, mas foram construídos com o governo do Estado. Agora está na hora de cobrar os 0,5% que o governo do Estado não cumpriu essa promessa. Temos que fazer de novo. Pergunta agora do candidato Dedeca. A atual reitoria, professor Fernando Costa, a qual o candidato é vice, apesar de admitir formalmente que o trabalhador tem direito à greve, trabalha da seguinte forma: não negocia e empurra os trabalhadores à greve e depois corta o ponto. Um exemplo disso, dois exemplos disso é a greve de 2010, a qual a reitoria implementou processo criminal e cível contra os trabalhadores e contra 10 trabalhadores que atuaram na greve, e a greve de 2011, onde parte de um setor de trabalhadores que atuaram na greve tiveram seus alerites zerados
no mês de dezembro e janeiro. Além disso, tiveram também o corte das suas férias. A questão é, você vai acabar com essa política implementada inventada pelo reitor Fernando Costa, ou teremos o mínimo de democracia dentro da universidade? Bom, acho que essa pergunta é mais do que pertinente. Eu já adianto de uma vez e não tenho receio, porque como os programas de gestão só vão estar divulgados a partir do dia 8, muita gente pode esconder um pouco das suas intenções para que sejam divulgadas posteriormente. Eu já digo abertamente e claramente para vocês. Se nós, eu e a Cida, estamos lutando por um novo modelo de universidade, achando que os tempos estão mudando, eu digo para vocês que a anistia é o primeiro ato que eu gostaria de ter, se for eleito reitor. Eu acho que se você não pacificar a universidade, se você não mostrar a partir do seu gestor de que você vai estender a mão e vai zerar um passado que nós temos o dever de nos responsabilizar por eles, todas as partes, e zerarmos. Você tem que anistiar, porque senão essa ferida vai permanecer com a universidade, vai permanecer na sua consciência, vai permanecer na minha consciência também. Eu acho que, primeira coisa, eu acho que nós temos que pensar uma anistia dentro da universidade. Eu acho que chamar as entidades, negociar com elas um novo padrão de relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, até porque as universidades, as entidades, até pela natureza do modelo de universidade que se implantou, não só na Unicamp, mas no Brasil, as entidades se esvaziaram, gente. Eu sinto isso. Eu sou associado da Unicamp. Eu paguei a ASUC antes do STU. Durante anos, eu pagava 2 entidades. Sempre tive relacionamento mais rico possível com os meus estudantes. Hoje eu vejo que a universidade perdeu a vitalidade. As entidades estão em crise, e é uma crise que eu ressinto e vocês também ressentem. Entende? Essa crise é oriunda do modelo de universidade que se implantou. Veja, uma universidade que prega um produtivismo exacerbado, um individualismo levado ao último extremo, não tem entidade coletiva que sobreviva. Esse modelo, que é muito aproximado ao regime das empresas, que hoje está precarizando o trabalho em termos mundiais, não é um problema que a gente está tratando aqui só da Unicamp. Eu tenho participado de fóruns internacionais que lidam com a questão da precarização do trabalho, e você sente isso. Essa competitividade exacerbada que se instalou dentro do critério de avaliação, seja docente, seja de funcionários, seja de estudantes. Quer dizer, esse modelo está esvaziando a universidade daquilo que ela tem de maior. Ela é a antena da nossa sociedade. É através dela que a universidade tem que mirar para pensar o futuro. Professor Deca, da forma que é colocado, parece que o professor não tem responsabilidade por esse modelo que está posto aí, né? Uma vez ocupando o cargo de vice-reitor da universidade, você concordou com um projeto apresentado pelo atual reitor e está implementando, juntamente com ele no cargo de vice, esse modelo, porque ocupa uma função dentro da universidade que lhe garante, que pelo menos lhe posterga essa questão. A pergunta é, se o candidato discordava disso quando foi candidato a vice junto com o reitor, por que você não se manifestou anteriormente e por que não pediu, então, demissão do cargo por discordar desse modelo que é implementado? E a segunda pergunta anistia, na prática, significa a devolução do pagamento dos trabalhadores, significa a devolução das férias, a retirada de todo o processo criminal e civil com os trabalhadores, ou anistia só do ponto de vista de sentar e conversar e não ter nenhuma ação prática sobre o tema? Bom, são duas questões que a primeira eu vou discordar frontalmente.
a não ser que você não conheça a estrutura administrativa da universidade. A coordenação da universidade não faz parte do gabinete do reitor, portanto, as decisões do gabinete do reitor são exclusivas do gabinete de reitor. Eu quis me colocar como um interlocutor de vocês quando houve aquela greve do final do ano. Eu fui retirado dessa condição. E não vou deixar barato um cargo tão importante como você está dizendo. Quer dizer, jamais eu renunciaria às funções da coordenação geral da universidade, porque eu tinha sob mim responsabilidades de inúmeros órgãos para levar a melhor qualidade para a universidade dos órgãos que estavam sobre a minha responsabilidade. Me afastaram das frentes de negociações e das frentes de diálogo, mas jamais poderiam me... A maior vitória de uma gestão seria eu renunciar a essas funções, porque eu abriria a mão daquilo que eu mais acreditava que estava fazendo em prol da universidade, que eram os órgãos que estavam sob a minha responsabilidade. Isso eu acho que é absolutamente inadmissível. Renúncia, nós já tivemos várias aqui na universidade, até de reitor. Eu não renuncio. Eu digo que eu começo o mandato e termino ele e faço da forma mais digna possível. E é o que você diz, eu acho que é aquilo que a gente tem que dizer mesmo. Ou é anistia ou não é. Quer dizer, que anistia é essa que você está se referindo, que você é um aperto de mão? Quer dizer, anistia você tem que retirar todas as acusações, porque senão, imagine se em 1979 houvesse uma anistia em que você permanecia responsável por aquilo que você havia cometido. Anistia é anistia para valer, é que nem autonomia universitária, ou é ou não é. Candidato, ainda hoje, a estrutura de decisão da universidade é extremamente antidemocrática, inclusive nos principais órgãos colegiados da universidade, sobretudo o Conselho Universitário, que ele carrega a proporção representativa de 3/5 de docentes, 1/5 de funcionários e 1/5 de estudantes. Essa mesma proporção também é colocada na consulta para reitor, que carrega novamente essa proporção que é antidemocrática, né? Colocando, inclusive, os estudantes e os técnicos administrativos como tendo menor voz na universidade, não podendo serem sujeitos ativos mesmo na construção dessa universidade. A gente gostaria de saber do senhor como o senhor vai fazer para que a voz dos estudantes seja realmente ouvida na universidade e que seja garantida uma representação paritária nos órgãos colegiados e na universidade como um todo. Bom, eu acho que a universidade tem que ser fiel à sua própria história, em primeiro lugar. Eu acho que se a Unicamp não adotou um modelo diferente da até hoje, é porque a grande maioria dos atores que aqui presentes estão, funcionários, docentes e estudantes, não conseguiram remodelar o modelo ora vigente, seja para eleição de chefes de departamentos, seja para congregações, seja para o conselho universitário, seja para a eleição de reitor. As vontades pessoais, nesses casos, são muito pouco eficientes, porque ou existe uma voz que clama com tamanha altura que todos se rendam a essa demanda, ou, se não, vige o princípio da maioria. Hoje, a universidade, não vejo nenhum movimento que tenha expressividade e expressão política que seja capaz de mobilizar o conjunto da universidade para que essas regras sejam mudadas. Eu vou dar um exemplo para você. Eu perdi uma eleição no IFISH por paritárias e não tive nenhum problema. Aceitei a derrota com a maior tranquilidade. Por quê? Porque a maioria da comunidade do IFISH pregou as paritárias no momento daquela eleição. Perdi para o professor Luiz Orlandi. Fui depois com ele diretor associado. Fizemos junto uma composição política para dirigir o IFISH. O IFISH, o instituto ao qual pertenço, tem paritárias desde a minha época. A primeira eleição paritária que foi feita no IFISH foi comigo, competindo com o professor Luiz Orlandi. E perdi justamente porque o voto dos funcionários foi mais
teve mais peso do que o voto dos docentes. Aceitei a derrota. Por quê? Porque eu entrei na luta aceitando esses princípios. Então, eu acho que as regras têm que ser definidas com antecedência. E se a vontade da comunidade for por mudanças, nós vamos encarar essas mudanças. Por que não? Eu acho que a universidade é uma instituição de um peso para a sociedade e ela dá exemplos para o conjunto da sociedade, que nós temos que estar muito maduros nas mudanças e nas questões que nós queremos defender. Então, quando houver vozes bem fortes que preguem mudanças diferentes daquelas que nós estamos vivendo, com certeza, eu sou da geração do Bob Dylan. Eu acredito que os tempos mudam sempre. E já vivi paritária sem o menor problema. Só que hoje a voz da universidade não está clamando por isso. Gostaria, primeiro, antes de fazer minha pergunta, registrar que a do Unicamp não só luta pela ampliação da autonomia e de mais verbas, nós não somos contra a autonomia. Nesse sentido levantado pelos estudantes, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre a realização de uma estatuinte, que faça uma revisão geral dos estatutos e regimento da Unicamp, que discuta essas questões, mas também discuta o tópico regimento disciplinar dos corpos docentes, discente e técnico administrativo, bem como do processo de sucessão de reitor, alterando-o para um processo eleitoral que se encerre na universidade, e não uma consulta como é hoje. Bom, o primeiro ponto que você levanta, eu já posso dizer de antemão que eu acho que sou favorável, senão não seria o presidente. Eu sou presidente do grupo de trabalho que faz a revisão dessas leis e normas, regimentos, artigos, parágrafos, incisos que têm resquícios evidentes do período do ato institucional número 5. Eu sou presidente e sou favorável a isso, é claro. Não porque seja perigoso para a universidade o estatuto do jeito que está. É porque ele é absolutamente sem sentido. Os tempos mudaram, não faz o menor sentido você ter um documento, que é o estatuto e o regimento dessa universidade, que tenha qualquer resquício com esse passado tão negativo que nós tanto combatemos. Eu acho que nós temos que limpar. Eu sou um estudioso da linguagem. A linguagem trai as pessoas. Nós não podemos usar da linguagem da ditadura para agir com relação aos funcionários, com relação aos estudantes, com relação aos professores. Eu estou de pleno acordo que as questões que dizem respeito à ordem do discurso, não do ponto de vista da oratória, mas do ponto de vista daquilo que se inscreve como norma, tem que ser a mais transparente possível e a mais democrática possível. Tem que haver reciprocidade em todos os níveis. Se nós agirmos e imaginarmos que um regime disciplinar é única e exclusivamente repressivo, nós estamos perdidos e estamos voltando para trás. Então, eu acredito que essas questões, nesse caso, eu sou totalmente favorável a essa revisão. Nós elaboramos um termo de compromisso que será apresentado a todos os reitoráveis, para que eles se comprometam a não assumir o cargo de reitor caso não for o primeiro colocado na consulta. Nós gostaríamos de entregar para o senhor, para que o senhor assinasse esse termo, para que a gente possa garantir que essa consulta vai ser, pelo menos, minimamente democrática. Então, a gente gostaria de entregar aqui o termo para que você possa assinar. É a segunda vez que eu me vejo diante dessa situação. Nunca imaginei que fosse por um aluno. Na congregação do IFISH, quando eu fiquei segundo colocado, e a congregação fez a lista tríplice, a congregação do IFISH me fez essa mesma pergunta. Se eu aceitaria o cargo, era uma paritária, se eu aceitaria o cargo caso o professor Pinotti não escolhesse o professor Luiz Orlandi. E eu disse que jamais aceitaria uma função da qual eu não fosse investido de legitimidade.
Então, não tenho o menor problema de assinar isso. Minha vida e a minha experiência pessoal, política principalmente, eu acho que foi pautada pelo direito de todos e pela legitimidade das funções de quem quer que seja que exerça.